gente descobre ali então aquela passagem de Adão e Eva no paraíso. Quando Deus criou todas as coisas, colocou o homem e a mulher no jardim, o homem e mulher tinham um relacionamento próximo com Deus. Deus, o próprio Deus, todos os dias se encontrava com eles pessoalmente. Era uma amizade que Deus tinha com o homem e com a mulher. Você já imaginou isso? Só que Deus lá no jardim, ele deu apenas uma ordem para o homem e para a mulher. Ele disse assim: tem uma árvore lá no meio do jardim do Éden, e dessa árvore vocês não podem comer. A serpente então ilude a mulher e faz com que a mulher comesse daquele fruto. E quando a mulher come daquele fruto, ela também dá para Adão comer. Adão come e os dois então desobedecem ao Senhor e o pecado entra no mundo. Então eles se veem envergonhados diante de Deus. Quando Deus vai visitá-los mais uma vez, eles se escondem, porque eles perceberam a vergonha, perceberam que realmente estavam desobedecendo ao Senhor. E depois daquilo a gente percebe que o relacionamento do homem com Deus, do homem e da mulher com Deus, então, ele se quebra por causa do pecado. Então, a partir daquele momento, o pecado entra no mundo e começa a acontecer uma série de coisas, uma coisa puxando a outra, uma série de desastres por causa do pecado. Só que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita graça, ele tinha um plano já decretado, que era enviar o seu Filho Jesus para a terra, para restaurar a amizade do homem com Deus. E ele então, com o passar do tempo, ele começa a usar profetas, que eram homens de Deus levantados no meio do povo, para falar, para trazer aquilo que Deus tinha para o povo. E os profetas então começaram a anunciar, a falar sobre a vinda de alguém que traria restauração para o povo, relacionamento com Deus. Então, o primeiro ponto, Jesus era anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Nós podemos ver alguns exemplos: profeta Isaías, Miqueias, Jeremias, Zacarias, todos eles falavam sobre Jesus. Um dos versículos aí que nós vamos citar é Isaías 9, 6 e 7, que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então o profeta Isaías, ele já falava sobre um menino que iria nascer. Quem era esse menino tão importante? E o que eu acho interessante também é que lá em Zacarias também, esse versículo mencionado aí, Zacarias 9:9, comenta sobre um rei montado num jumentinho. Olha só que interessante, fazendo já a revelação de que Jesus entraria, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele montado num jumentinho. Olha só, Zacarias, séculos antes de Jesus nascer, já falando sobre isso. E também em Zacarias 11, capítulo 11, versículo 13, faz menção sobre as 30 moedas de prata. O que faz a gente lembrar as 30 moedas de prata? Jesus sendo vendido, né? Judas traindo Jesus então com 30 moedas. Então a gente pode ver que os profetas lá na antiguidade já davam sinais, já falavam para o povo sobre um rei, alguém que viria, um enviado de Deus, um ungido de Deus. Então nós vamos para o nascimento milagroso de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 28 a 33, nós vemos:
história do nascimento de Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, uma cidade que não era tão rica, uma cidade que não era assim tão admirada. Ainda nasceu de uma forma milagrosa. Como assim? Gabriel chega para Maria e faz um anúncio para ela: Maria, Deus viu graça em você e de ti vai nascer o Emanuel, Deus conosco. Então Jesus nasce numa estrebaria, no meio dos animais. E se a gente parar para pensar, onde os animais ficavam, não era um lugar totalmente limpo, um lugar cheiroso, um lugar gostoso de se estar, não. Jesus nasceu. O primeiro trono de Jesus aqui na terra foi uma manjedoura no meio dos animais. E quando Jesus desce à terra em forma de um bebê, Deus então coloca uma estrela no céu para anunciar a sua chegada. E os magos, né, do Oriente, eles então percebem que o menino nasceu através, né, dos conhecimentos dele. Eles entenderam que Jesus havia chegado, então eles vão até ele. Jesus veio, o próprio Deus se encarnou. Só um Deus verdadeiramente grande e poderoso pode deixar sua glória e assumir forma humana. E Jesus também, ele foi uma criança admirável. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 52 diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse versículo nós encontramos em uma passagem quando Jesus está lá no templo e ele começa a conversar com os doutores, né, com os mestres ali. A gente sabe que na cultura hebraica, né, judaica, é realmente conhecida como uma cultura que as crianças aprendiam, decoravam a Torá, tinham os 10 mandamentos realmente na ponta da língua. E Jesus não era diferente. Ele também foi ensinado dessa forma, só que havia um diferencial em Jesus. Sabe por quê? Porque os mestres se admiraram com Jesus. Se admiraram. Que criança é essa? Eu fico imaginando, os mestres da lei não iam dar atenção para qualquer criança. Mas Jesus, ele tinha algo a mais. Jesus, ele era o próprio Deus, conversando com aqueles mestres. Eu imagino que Jesus cresceu aprendendo a profissão do seu pai, que era carpinteiro e tudo mais, e cresceu também sendo um adolescente, um jovem admirado. Lembrando que Jesus nunca pecou. Então, para você ter uma noção aí, Jesus nunca pecou. Então, ele era realmente uma pessoa ungida de Deus. E falando sobre o batismo, nós vamos lá para Lucas 3, 21 e 22, que fala sobre como aconteceu o batismo de Jesus. Ele foi batizado pelo seu primo João Batista. Em Lucas diz assim: Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, mas aí, um milagre acontecendo na vida de Jesus. Jesus lá, sendo batizado pelo seu primo João Batista, e João Batista batizando Jesus, ele disse: Eu não sou digno nem de abotoar suas sandálias, vou te batizar, é você que tem que me batizar. João Batista já conhecia, né, quem era Jesus. Mas então a história mostra que quando Jesus foi batizado, enquanto ele estava orando, o Espírito Santo veio como uma pomba sobre Jesus e se ouviu uma voz do céu, o Deus Pai falando: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Jesus foi batizado com 30 anos de idade e a partir daí ele começou o seu ministério, que duraria então 3 anos. E falar sobre o ministério de Jesus é falar sobre a vinda do reino de Deus sobre a terra. Jesus, ele proclamava o reino de Deus aqui. Ele anunciava que o reino de Deus era chegado.
Não era um reino palpável, não era um reino físico, igual muitas pessoas achavam que o ungido de Deus seria um grande rei, uma pessoa influenciadora no meio da política. Não. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é amor. E é isso que Jesus veio pregar para as pessoas. E por onde ele passava pregando sobre o reino de Deus, anunciando, sentando com as pessoas em volta dele, aquela multidão seguindo, Jesus também fazia muitos milagres, meus irmãos. Não só fazia, como ainda faz. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso. Jesus transformou água em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. Numa festa de casamento, quando o vinho havia acabado, Jesus então transforma a água em vinho. Jesus multiplicou pães e peixes. Quando a multidão teve fome, Jesus então multiplicou. Jesus curou a mulher de um fluxo de sangue que há anos ela havia sofrendo. E ela é curada através da virtude de Jesus. Com um toque nas vestes de Jesus, ela então é curada. Curou o cego de Jericó. Olha que poder, olha o poder de Deus agindo. Jesus andou por sobre as águas. No dia que o mar estava agitado, os discípulos lá todos amedrontados, vem então um homem andando sobre a água. Eles ficam espantados. O que aquilo é um fantasma? Não, era Jesus caminhando sobre as águas para trazer realmente a salvação para aqueles homens. Jesus ressuscitou Lázaro, seu amigo Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Jesus manifesta o seu poder na vida de um homem que já estava morto, mostrando que ele é o Senhor de tudo. Ele queria então fazer aquele milagre. Ele foi até onde Lázaro havia sido sepultado e ele então traz Lázaro de volta à vida. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro então vem, volta com vida. Isso é uma pequena parte daquilo que Jesus fez, porque em João está escrito que se realmente fosse relatado tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros da terra, né? Os evangelhos estão aí para mostrar sobre a vida de Jesus, sobre tudo que ele fez aqui. Nós conhecemos, né, alguns dos milagres, mas ele fez muito mais. Jesus expulsou demônios. Jesus, ele manifestou o seu poder de forma grandiosa na vida daquelas pessoas. E eu imagino que por onde Jesus passava, todo mundo queria estar perto. A forma como ele falava, a forma como ele tocava as pessoas. As palavras de Jesus eram palavras de vida eterna. As pessoas queriam estar próximas de Jesus. As pessoas queriam conhecer Jesus de perto. E isso causou, irmãos, um certo pavor no meio dos mestres da lei, o sinédrio naquela época. Eles observavam as ações de Jesus e está falando: quem é esse homem que se chama como filho de Deus? Quem é esse homem que se declara filho de Deus? E eles então começaram a pensar que Jesus faria uma rebelião. Eles viam Jesus, olhavam para Jesus e falavam: olha o poder que esse homem tem, a influência que esse homem tem. E sabe o que aconteceu, irmãos? Foi então planejado a morte de Jesus. O poder religioso e político sentiram que Jesus era um perigo real. Tudo isso exigia uma solução radical. Então a gente vê ali um plano sendo traçado. E nesse plano, um discípulo de Jesus, alguém que era próximo de Jesus, então participa desse plano, que é o discípulo Judas Iscariotes. Judas entrega Jesus, né, para aqueles que queriam matá-lo, através de 30 moedas de prata, que foi aquilo que a gente já citou. E ele mostra quem é Jesus através de um beijo.
Jesus então é entregue por um discípulo seu, alguém que estava andando com ele. Mas tudo isso, meus irmãos, tinha um propósito. Jesus sabia de tudo que ele iria passar. Então aquilo lá não foi surpresa para Jesus, não. E quando Jesus então ele é preso, então ele é levado para Pilatos. Mateus 27:13 está escrito assim: então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Jesus ali sendo acusado de mentiroso, de impostor, um homem, filho de Deus, como assim? Messias, Cristo. Pilatos então fala: você não está vendo a quantidade de acusações que estão te fazendo? Você não vai aí se defender? Jesus ficou mudo. Isso faz lembrar do capítulo 53 do livro de Isaías, que fala realmente sobre tudo que Jesus sofreria. Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chamado de Leão da tribo de Judá, e naquele momento ele estava mudo como um cordeiro. Jesus podia sim se defender, ele estava na sua razão, ele era Deus, mas não, ele ficou mudo, porque ele sabia que aquilo lá fazia parte do processo. Em Mateus 27, no versículo 27, ele é entregue aos soldados. Então nós podemos ver nessa passagem o que os soldados fizeram para Jesus. Eles disseram: você não é o rei? Então vamos colocar uma coroa sobre a sua cabeça. O que eles fazem? Eles pegam lá um punhado de espinhos, arranjam e fazem uma coroa e colocam sobre Jesus. Jesus é colocado lá no canto onde ele é açoitado. Os soldados não estavam lá passando tempo, não. Eles estavam lá para zombar de Jesus. E Jesus então começou a ser açoitado. Eles começaram a bater em Jesus, colocaram uma capa sobre ele. Jesus foi humilhado. Ele é crucificado no meio de dois criminosos. Aquele que não tinha culpa alguma, aquele que não tinha culpa nenhuma, que não tinha pecado algum, crucificado. A gente precisa lembrar de Jesus, da vida de Jesus, todos os dias da nossa vida, meus irmãos. É triste ver cristãos lembrando da vida de Jesus somente nos tempos de Páscoa, nos tempos de Natal. Jesus precisa ser falado, Jesus precisa ser lembrado, Jesus precisa ser confessado. A morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus não foi fácil. Existe um livro que um próprio médico publicou, que ele fez um estudo sobre como pode ter sido, a morte de Jesus, e ele detalha como um médico o que Jesus pode ter sofrido. Hematiorose. É um fenômeno raro que acontece em que, sob forte estresse e pânico, as veias das glândulas de suor se comprimem e se rompem, liberando sangue, que sai do corpo pelos poros. Significa que Jesus transpirou sangue quando ele estava lá na cruz. A dor que Jesus sofreu foi algo tão angustiante, tão sofrido, que não saía mais suor sobre o seu rosto, sobre o seu corpo, não. Saía sangue, meus irmãos. Uma coroa de espinho colocada sobre a sua cabeça. Eu pergunto a você, quando um espinho, alguma coisa está em nosso corpo, a gente já sente, a gente se incomoda. Imagina uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Foi isso que o nosso mestre passou. Foi isso que o nosso mestre sofreu. Jesus poderia sim ter descido daquela cruz, ele tinha poder para isso, de parar aquilo tudo, mas não, ele sabia desde o seu nascimento, antes
Jesus sabia que ele teria que pagar um preço de sangue. E Jesus então morre naquela cruz, sofrendo, sendo humilhado, sendo cuspido, por amor a mim e a você. A vida cristã não é, como diria o ditado, mamão com açúcar. Muitos de nós hoje queremos viver uma vida cristã fácil. E realmente nós temos a alegria do Espírito Santo dentro de nós, nós temos a alegria de Deus dentro de nós, mas nós também passamos por sofrimentos. A própria palavra diz, nós somos participantes da glória de Deus, nós seremos participantes da glória de Deus na eternidade, mas nós também somos participantes do seu sofrimento enquanto nós estamos aqui. Mas o próprio Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições sim, mas eu venci o mundo. Jesus Cristo morreu, mas não parou por aí, irmãos. Jesus, mais poderoso do que a morte, ressuscitou ao terceiro dia. A história da ressurreição, a história que traz vida para nós, a história que traz redenção. Jesus, após o terceiro dia, glória a Deus, ele ressuscitou. Ele mostrou, meus irmãos, que ele é mais forte do que a morte. Na ressurreição, as mulheres foram lá no terceiro dia para fazer os rituais, né? Daquela época, quando alguém morria, mulheres iam no túmulo para perfumar, para embalsamar. Elas foram lá e perceberam que a pedra havia rolado. E o que aconteceu? Roubaram o corpo do nosso Senhor, mas quando algumas foram avisar os discípulos o que havia acontecido, Maria ficou. E ela percebe que tinha alguém caminhando pelo jardim. E esse alguém era Jesus. E ele chamou Maria. E naquele momento em que ele chama Maria, ela reconhece a voz do Senhor. Eu imagino a alegria daquela mulher quando ela viu Jesus, porque a esperança tinha se acabado. Não existia solução para a morte. O Jesus tão amado havia sido morto. E de repente Maria vê Jesus caminhando no meio do jardim. Eu ficaria sem palavras. Jesus ressuscitou com um propósito: trazer vida e restauração, trazer essa amizade de novo do homem para com Deus. Jesus é a ponte que nos leva até Deus. Não existe atalho, não existe outro caminho. Não existe jeitinho para chegar no céu, a não ser sobre Jesus. Filipenses 2,9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. E Ele prometeu que voltará. Mateus 24 conta que Jesus, ele deu sinais sobre a vinda do Filho do Homem. Jesus então dizendo como seria o fim dos tempos, o que aconteceria. Irmãos, Jesus foi profetizado o seu nascimento, Jesus veio. Jesus, enquanto estava aqui, ele falou sobre a sua morte, ele morreu. Quando ele ressuscitou, ele falou que ele voltaria, que ele estaria preparando o lugar para cada um de nós. Meus irmãos, ele prometeu, e se ele prometeu, ele vai cumprir. Jesus está voltando. É tempo da gente acordar. É tempo da gente viver o evangelho genuíno. As pessoas precisam saber que você pertence a Jesus. A gente precisa realmente abrir nossa boca para confessar Jesus. A gente precisa revelar Jesus através das nossas atitudes. A gente precisa mostrar para as pessoas que existe um Espírito, o Espírito Santo que habita dentro de nós e que vivifica os nossos corpos. As pessoas
digo, isso não é só dever dos pastores, dever só dos missionários falar de Jesus, não. Todo cristão redimido, salvo por Jesus, agora é teu dever, meu querido, falar de Jesus para outras pessoas. Existe uma frase de um grande pensador, ele diz que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Se você diz que serve a Cristo, que pertence a Jesus, mas não compartilha sobre Jesus para outras pessoas, meu irmão, comece a questionar a sua fé. Deus deu dons e talentos para cada um de nós, para ser usados para o reino de Deus. Como você pode alcançar as pessoas que estão ao seu redor? Através dos dons e dos talentos que Deus te deu. Devemos questionar o nosso cristianismo dia após dia. Onde está Jesus em nós? Onde está a vida de Jesus em nós? Irmãos, como está a nossa vida cristã? Como está a nossa vida com Deus? Nós falamos sobre o nascimento, o batismo, o ministério de Jesus, tudo que Ele fez, a morte e a ressurreição. Cadê os reflexos dessa história na nossa vida? Cadê a transformação? Cadê o renovo espiritual? Volte o seu coração para Jesus. Volte a sua vida para Jesus. Reconheça Jesus. Se você ainda não tem Jesus como único e suficiente Salvador, entregue o seu coração para Ele. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está disponível. Jesus está conosco. Que Jesus continue falando ao seu coração. Que essa mensagem possa edificar a sua vida. Que você possa realmente conhecer esse Jesus maravilhoso, dia após dia. Que Jesus te abençoe. Seja aí fortalecido pela palavra do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então você acabou de ouvir a palavra de Deus, acabou de ouvir o Evangelho, né? E essas verdades que você ouviu sobre esta pessoa, né, são as verdades que fazem toda a diferença. O cristianismo é uma religião diferente de todas as religiões que há no mundo, justamente por causa dessas verdades, né? Nós não pregamos só palavras, só conhecimento, mas nós pregamos uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ou seja, Ele nos salvou, Ele veio ao mundo, morreu na cruz por nós, e Ele se torna então o nosso Senhor. Nós estamos submissos à sua vontade. Então, se você ainda não foi salvo por Ele, você precisa confessar Ele como Salvador da sua vida. Se você já é salvo e tem desobedecido, você precisa compreender que Ele é o seu Senhor e você precisa se submeter à vontade dEle. Nesse momento nós vamos orar. Vou orar por você, vou orar por sua família. Senhor, meu Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Teu Filho Jesus veio ao mundo, viveu aqui, Senhor. Foi até a cruz do Calvário, morreu, se entregou por nós, Senhor. Mas a história não acabou por aí. Ele ressuscitou e Ele subiu ao céu, Senhor. E voltará, Senhor, para nos levar, para termos uma vida eterna no novo céu e na nova terra, Pai. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe cada família, abençoe cada lar, Senhor. Que o Teu Evangelho venha chegar às famílias, que pessoas venham se converter, venham ser transformadas pelo poder do Teu Evangelho, Pai. Nos protege, nos guarda, continua nos dando paz, tranquilidade. Abençoe cada um, Senhor. Nos dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém.